Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional está em Romanos, capítulo número 5, indo até o capítulo de número 9. E o tema do nosso devocional é os nossos legalismos. E o nosso texto base está em Romanos 8, versículos 5 a 8, que diz: Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Glória a Deus, queridos. Eu vou tentar aqui ser bem pontual nessa palavra, mas eu queria falar um pouquinho sobre o legalismo. Amém? A preocupação do apóstolo Paulo é que as pessoas viessem a buscar a salvação de Deus baseado no seu desempenho. Amém? Nós estamos meditando o capítulo 5 ao 9, Paulo, ele aborda de uma forma muito profunda essa dinâmica da nossa vida com Deus. Então, quando Paulo, ele trata aqui da lei, em nenhum momento ele deprecia a lei. Tanto é que ele vai dizer que o mandamento é santo, justo e bom. Paulo vai dizer que a lei é algo divino, é algo de Deus. Porém, veja, a lei no homem, ela se tornou enferma. Agora, por que ela se tornou enferma? Como ele fala, por acaso a lei é pecado? De modo nenhum. Aí é que ela se torna enferma. A lei se torna enferma porque o homem, devido a outra lei que habita no homem, a lei do pecado, o torna enfermo, e a lei se enferma no homem. Não que a lei está enferma, mas ela se tornou enferma no homem, porque o homem, na verdade, ele busca sempre se justificar pelo seu desempenho. Amém? Não sei se você está compreendendo onde eu quero chegar. Pois bem, então, uma vez que o homem, ele quer ser justificado diante de Deus por meio do desempenho, ele, na verdade, ele está se colocando no centro. E o homem, uma vez que se coloca no centro, ele anula a obra de Cristo Jesus. E é aqui que Paulo está dizendo que se uma vez que o homem anula a lei de Deus por conta do seu legalismo, por conta de achar que o seu desempenho que vai trazer a salvação, ele anula a lei da graça. Uma vez que ele anula a lei da graça, ele não vai poder se beneficiar do que a lei da graça está nos propondo, que é exatamente combater a raiz do problema, que é a raiz do problema que está na minha vida e que está na sua vida, que é o quê? O pecado. Então, a lei da graça, ela pode combater. E como que ela trabalha? Ela nos convence, amém? Ela nos convence e nos dá forças para as mudanças, amém? Então, claro que essas mudanças não são num piscar de olhos, mas nós temos dentro de nós esse desejo e também essa praticidade de colocar o que estamos sendo tocados pelo Espírito Santo para colocar em prática. Até porque, como é criado no homem uma nova natureza, essa nova natureza, ela tende a conscientizar o homem das mudanças, né? Conscientizar o homem das mudanças. Pois bem, então, isso aqui é importante nós entendermos, porque essa aqui é a dinâmica que Paulo vai nos trazer aqui. Mas, como eu disse, em nenhum momento, Paulo, ele, ainda que exista a lei da graça, ela não anula a lei de Deus. Na verdade, ela se soma. Por quê? Porque uma vez que você está na lei da graça, você vai obedecer a lei também, mas de que forma? Não da forma como antigamente estava sendo ensinado por muitos no tempo do apóstolo Paulo, que se não circuncidasse, não seguisse a lei, se circuncidassem e se não seguissem a lei, hipótese alguma eles seriam salvos. Então, na verdade, uma vez que você está na lei da graça, aí sim, agora você vai obedecer a lei de Deus com um novo coração, como diz Jeremias 31, que a lei seria escrita no nosso coração. De forma prática, é mais ou menos assim. Você não ama, que essa palavra pôs homem, você não ama a sua esposa só porque você foi no cartório e assinou um contrato de casamento. Você não ama sua esposa por conta disso. Você ama porque você já tem um sentimento no seu coração com relação a ela. Isso é só um exemplo simples. Com relação a Deus e a lei e a graça é a mesma coisa. Você não ama a Deus só porque a lei está dizendo, mas porque agora ela foi escrita no teu coração. E agora você não só faz porque está escrito, mas porque agora está escrito onde? No seu coração. Então, a nossa vida com Deus é a mesma coisa. Porque quando o nosso coração não está regenerado, o nosso coração não foi escrita a lei de Deus no nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus, tudo que a gente faz na obra de Deus é pesado, entendeu? É meio cansativo. Obedecer, jejuar, tudo é difícil, tudo é chato, tudo é canseira. E uma hora, ainda que a gente se esforce, se torna cansativo. E isso não agrada a Deus, porque Deus não está apenas olhando os nossos atos externos, embora Ele também esteja olhando. Mas não é apenas os atos externos, mas também os nossos atos e motivações interiores, como diz o apóstolo Paulo, né? Ele fala
que vai chegar um momento em que Deus vai julgar o segredo dos homens conforme o meu evangelho, conforme a pregação do meu evangelho, Paulo fala. Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? Falei que era uma palavra pontual, né? Mas queria trazer um ponto aqui para você, que é o seguinte: nós possuímos legalismos. Muitas vezes, nós somos talvez levados a pensar que só existe legalismo na lei. Não, quando fala na lei, só que tá na lei é legalista, quer ser salvo pelas obras e tudo mais. Mas, na verdade, mesmo hoje, como cristãos, nós temos os nossos legalismos. Todos nós, sem exceção. E a cada dia, a minha oração é que o Espírito Santo nos ajude a identificar os nossos legalismos para que nós venhamos tirá-los, né, da nossa vida. Eu acredito que muitos legalismos nós já tiramos da nossa vida. E a humildade, ela é o meio, né, a humildade para que o legalismo ele bata em retirada da nossa vida. Mas mesmo assim, nós possuímos muitos legalismos na nossa vida. Por exemplo, às vezes a pessoa, ela fala bem assim: eu já fui pro culto, eu não preciso mais ir de novo nessa semana. É um legalismo, porque a pessoa está colocando o desempenho dela como um requisito, como se ela não precisasse. Ela não precisasse mais ir pro culto. É como se ela estivesse assim dizendo: eu já cumpri meu dever religioso, tá tudo tranquilo. Eu não estou dizendo, irmãos, que a pessoa tem que viver na igreja, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a pessoa ela não pode faltar a alguns cultos, também não estou dizendo isso. Mas ela ter esse tipo de sentimento, isso a torna levemente legalista. Por exemplo, a pessoa fala: eu já li a Bíblia esse ano, terminei, vou ler ano que vem não, vou ler outras coisas. Não, você não pode parar de ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela é uma fonte, é a fonte da nossa vida, né? Por exemplo, a pessoa já terminou um curso, não vou mais estudar não, é o que eu mais vejo, irmãos, é muito triste isso. Pessoas que terminaram uma faculdade e estão paradas anos e anos e anos, irmãos, de estudar, de se preparar, de fazer um aperfeiçoamento contínuo, manter uma formação continuada. A pessoa não lê um livro, a pessoa não participa de uma palestra, a pessoa não tem vida de leitura mesmo, que eu falo leitura mesmo. A pessoa não busca se atualizar. É um legalismo, porque a pessoa se prende achando que já sabe das coisas. Eu não vou, já conheço o apóstolo, já sei como é que ele é, não preciso mais estar na igreja mais não. Por exemplo, a pessoa, ela não consegue achar defeito nela, ela só acha nos outros. É uma forma de legalismo. Ela sempre acha que ela tá bem, que ela nunca precisa se aprimorar, ela nunca precisa se... eu já fui pro Qualicamp, eu sei como é que é. Irmãos, quando eu vejo esse tipo de pessoa falando, eu sei que ele é um baita de um legalista e de uma pessoa que com certeza ela tá bem longe da presença de Deus. Eu já sei. Esse negócio de dizer eu já sei, eu posso, cara, isso bloqueia demais. Porque quando você diz que já sei, você tá querendo dizer que você é o suprassumo do conhecimento. Queridos, olha só, quem estuda concurso, por exemplo, estuda matemática, quem estuda matemática, um exemplo, matemática. Cara, matemática é uma coisa que não tem fundo. Quanto mais tu estuda matemática, mais as bancas de concurso fazem questões mais complexas em cima daquele assunto. Então não tem fundo. Eu cheguei no fundo do poço. Pelo menos o poço tem fundo, a matemática não tem. Quanto mais você estuda, mais questões elaboradas podem surgir para a pessoa não ser aprovada, né? Então a gente tem que manter sempre uma humildade. Isso na nossa vida espiritual é a mesma coisa, entendeu? Por exemplo, talvez você não pensa da forma que eu estou dizendo aqui, graças a Deus. Ou talvez você não percebe, mas faz exatamente o que eu estou falando, de sermos legalistas. Por exemplo, a pessoa dizer assim: eu não... Fulano para conversar comigo tem que estar num patamar muito alto, porque eu sou leitor de muitos livros, eu tenho conhecimento assim, assado. Legalista. Então, o legalismo, ele não está só naquilo que Paulo está falando com relação à lei. Por exemplo, eu já dou meu dízimo, já estão pegando um boi que eu já estou fazendo. Quem tem esse tipo de pensamento é legalista. Ou seja, a pessoa ela só consegue ver no outro problema, não vê problema em si, não vê defeito em si, acha que ela está sempre certa em tudo, ela não tem uma humildade. Quem não tem humildade é legalista, é moralista, né? A pessoa ela só consegue ver no outro, ela não consegue enxergar em si mesma, né? Então assim, eu resumo essa palavra dizendo, queridos, que nós só vamos se manter longe de um legalismo quando nós entendemos a lei da graça, porque quando nós entendemos a lei da graça, nós vamos entender que tudo que nós fazemos, ainda que exista mérito, eu não estou dizendo que não exista méritos no homem, que o homem não tem capacidade, ou que o homem, como é que eu poderia dizer assim, não possa se alegrar com as suas vitórias, não é isso. O que eu estou dizendo é que apesar de tudo isso, temos que lembrar que nós não somos nada, que Deus providenciou uma obra maravilhosa e quando eu me dedico a Cristo, ao Senhor, eu vou receber
sabe, uma porção de transformação na minha vida. Eu vou me manter em humildade, em graça. Eu vou manter um coração ajudador, ajudar sem enviar quem, ajudar sem buscar o reconhecimento meramente só do homem, assim, vou fazer isso porque eu quero ser visto, que eu estou fazendo. Não, nós fazemos tudo por ele, por causa dele e para ele, né? Por causa dele, por ele e para ele, todas as coisas. E quando nós mantemos essa humildade, confiando em Cristo, né, nos voltando para ele todos os dias, nós vamos manter uma vida de legalismo para trás. Eu não estou dizendo, como eu falei, que não estou dizendo que não existam méritos quando alguém se dedica, se empenha, mas que tudo isso seja feito para a honra, para a glória e a graça dele. Porque ainda que eu conquiste tudo neste mundo, nesta geração, nada pode comprar e nada vai substituir a graça, o amor dele. E por isso que Paulo fala que aqueles que estão em Cristo, né, são novas criaturas, aqueles que estão em Cristo é uma nova criação. Ele vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, até porque, como Paulo vai dizer aqui, porque se eu me vanglorio demais daquilo que eu posso, daquilo que eu consigo, na verdade eu estou me colocando no centro das coisas, né? Então, queridos, assim, eu concluo dizendo assim também, né? Às vezes na igreja não tem pessoas que estão para somar, para ajudar, mas a gente faz preferência, a gente não quer somar com a outra pessoa, sabe? A gente divide a igreja. Tudo isso é colocar o legalismo, o eu do homem no centro. E infelizmente isso desagrada profundamente o coração de Deus. Por isso que Paulo, ele tem esse cuidado em dizer assim, olha, vocês não podem se gloriar na carne, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Na carne aqui não é dizer que eles estão no pecado, irmão, em si, não é isso que ele está falando. Mas ele está dizendo que estão na carne, que estão nos próprios méritos humanos, que estão no próprio conhecimento do homem, que se acham demais só porque conhece ou domina a matemática, ou porque domina o português, ou porque domina as finanças, ou porque domina algo, já se acha. Não. Paulo fala, cuidado com isso. Os que estão na carne se vangloriando não podem agradar a Deus. Amém, queridos? Que você seja uma bênção aí na sua congregação. Não fiquem almejando títulos, não fiquem almejando posições. Deus está vendo todas as coisas. Some com quem está. Continue fazendo silenciosamente a obra, com humildade, né? Faça de forma humilde, né, a obra do Senhor. Porque no tempo do Senhor, o Senhor há de colocar todos nós no lugar que Ele quer que estejamos, e não no lugar que nós achamos que devemos estar. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que Deus nos livre de vivermos no legalismo, porque no fundo, o legalismo só nos destrói. Que Deus nos abençoe, tenha uma semana abençoada, um feliz mês de dezembro, para a honra e a glória de Yeshua.